Oi! Nossa, não acredito que eu vou realmente gravar. Mas, bom, meu nome é Verônica. Tá caindo uma chuva lá fora. Esse foi o único jeito que eu encontrei de gravar. Não sei o que vou fazer para não ter o barulho da chuva. Para dar pra ouvir minha voz, porque eu falo muito baixo, por isso que eu tô no microfone. E é isso, mas eu decidi que de hoje não ia passar. Então, bom, é isso. Então, oi. Porque essa urgência, assim, né? Porque gravar, porque, enfim, porque não podia ficar pra outro dia. Basicamente, você sabe quando você quer muito fazer alguma coisa, independente do que seja, assim, mas tem alguma coisa que sempre te impede de fazer, seja uma lembrança ruim, um medo, um receio, pra mim sempre, assim, vontade com o medo que impede, sempre esteve muito ligada a me expressar, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me expressar de muitas formas, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de desenhar, gosto muito, assim, eu acho que tem algo sobre a gente conseguir colocar um pouco de nós em alguma coisa, sabe? Seja ela o que for. Mas caminhando com essa vontade, assim, de falar, de se expressar, sempre teve um medo da exposição, sempre teve medo do julgamento, principalmente. E quando eu digo sempre, eu acho que é sempre mesmo, assim, não é nem força de expressão. Não sei se eu lembro alguma vez da minha vida que eu não tive medo da reação das pessoas, medo de julgamento. E isso tem muitas camadas, assim. Acho que eu sempre tive vergonha de admitir, sabe? Sempre deixei na conta de ser uma pessoa tímida, mas tem muito por trás disso, assim, tem eventos, tem situações. E acho que com o passar do tempo foi dando uma certa, não é vergonha, mas é uma tristeza mesmo, assim, de você admitir que coisas externas te influenciam tanto a ponto de você se esconder, sabe? E esse é o contexto, assim, pra mim. Eu lembro de quando eu era mais nova, eu tinha um blog, eu sou da época das blogueiras do Blogspot. Você tem a sua idade, né? Mas é verdade. E daí eu gostava muito de escrever também. Eu acompanhava vários blogueiros que escreviam. E na época eu lembro de assistir um spin-off de Sex and the City, que era The Carrie Diaries. E ela tinha ela escrevia assim, e daí eu adorava, daí eu ficava tipo, nossa, eu também. E daí eu fiz esse blog, eu fiz ele meio anônimo, então eu não coloquei nome, eu não coloquei foto, eu só usei o pseudônimo e escrevia. Eu tive esse blog tipo por uns 3 anos. E de uma forma até um pouco orgânica, algumas pessoas foram chegando e foi sendo bem legal, assim. E não eram textos pessoais, eram só observações do dia a dia. Eu lembro que teve um texto meu que, entre aspas, viralizou. Foi o que teve mais interação, assim, que foi sobre a eleição de cargo presidencial da época, que eu acho que era Dilma e Aécio. Na real, faz tempo. E, enfim, esse era o blog, era divertidíssimo. Mas eu lembro que teve um dia que uma conhecida da minha família, uma pessoa que eu gostava, inclusive, ela viu meu blog e ela interagiu comigo, tipo assim, que legal, tal. Eu nem sei se ela sabia que era eu, mas isso rolou e foi o suficiente pra eu apagar o blog e nunca mais tocar no assunto, nunca mais escrever nada. E olhando pra trás parece muito drástico, mas eu vou te contar que isso foi um padrão, é um padrão na minha vida em redes sociais. Toda vez que eu me sinto muito, muito exposta, eu só falo, chega, não quero mais isso pra minha vida. E isso é ridículo, né? Tipo, falando em voz alta, eu sei o quanto isso é ridículo, mas é o que é. E daí tem várias explicações pra isso, assim, toda pessoa que é introvertida tem explicações, tem histórias onde ela se sentiu mal, foi ridicularizada, tudo tem. E eu tenho as minhas também, assim. E eu lembro que a maior parte delas aconteceu durante a adolescência, né? Que era a época da vida pra todo mundo.
E eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tive um primeiro momento de confronto, assim, com essa personalidade mais introvertida, né? Eu senti pela primeira vez a consequência disso, de uma forma muito intensa. E daí, também foi a primeira vez que eu entendi como esses eventos que tinham acontecido comigo me afetaram. Isso me causou uma revolta muito grande, assim, eu lembro de imediatamente, falar assim, nossa, eu odeio todo mundo. Por quê? Por que fazer isso comigo? Eu nunca fiz nada pra ninguém. O que é mentira. Mas tá tudo bem também. Mas esse sentimento de revolta, do tipo, por que eu, sabe? Por que eu que era ridicularizada? Por que eu era exposta? E durante muito tempo, toda vez que eu lembrava disso e era confrontada, esse sentimento de revolta, eu não tenho outro termo, mas esse sentimento de revolta vinha à tona. E ele que justificava e ele que me confortava de certa forma, assim. E, enfim, o tempo passou. E daí, mais uma vez, eu fui confrontada de uma forma muito intensa, assim. Quando eu falo confrontada de forma intensa, quando tudo conspira pra você chegar no ponto e falar, nossa, por que eu ajo dessa forma? Por que isso acontece? E, então, esses são os eventos intensos, assim, né? O confronto intenso. E dessa segunda vez, novamente, assim, eu senti essa consequência dessa timidez tão exacerbada. E eu lembro que a minha reação foi ficar muito triste, de pensar, poxa vida, por que depois de tanto tempo, tudo que aconteceu ainda me afeta tanto? Ou por que isso modula tanto a minha personalidade? Por que isso me impede de viver a vida que eu quero? Só que, novamente, ao invés de eu ter uma atitude, eu só me aconcheguei nesse sentimento e serviu por muito tempo. E daí, mais um tempo se passou, mais alguns anos se passaram dessa vez. E eu tive algumas tentativas, assim, de superar essa, essa reação, assim, né? Esse medo tão grande que eu tenho. Tentativas muito bem sucedidas, assim, e até algo que me deixa muito feliz quando pessoas de épocas diferentes da minha vida me veem hoje e falam que eu sou muito mais aberta. Isso me deixa muito feliz, mas ainda tem muito que trabalhar. E daí chegamos ao terceiro confronto, que foi há algumas semanas. E foi muito curioso, assim, porque na mesma semana, metade de maio, eu recebi feedbacks de pessoas diferentes sobre o mesmo tópico e todas me alertando sobre como eu estou sendo prejudicada por ser tão introvertida, em termos sociais, em termos de relacionamento, em termos de oportunidade de trabalho, em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, sabe, coisas assim muito que pesaram muito pra mim, sabe? E daí eu lembro que eu comentei isso em casa com os meus pais, com a minha irmã. E daí eu lembro que todos tiveram a mesma reação, de tipo, tá, então tá na hora de você finalmente fazer alguma coisa, porque não dá mais pra você viver assim. E isso veio muito de conta com algo que eu já sentia, sabe? Essa necessidade de ser mais. Principalmente nos últimos anos, assim, eu, eu tenho me percebido de outra forma. Como eu disse, teve uma grande mudança, assim, e eu percebo essa grande mudança em mim, eu percebo que eu consigo ocupar lugares que eu nunca ocupei. Mesmo ainda com dificuldades, mas eu intencionalmente trabalhei nisso, sabe? Então, esse sentimento, sabe, de ainda ser confrontada sobre essa timidez excessiva, muitas vezes a insegurança, esse medo das pessoas, medo da opinião das pessoas, ele também revela essas marcas do passado, sabe? E novamente ser confrontada com isso me faz pensar o quanto que eu ainda dou lugar para essas pessoas que me magoaram, ou ainda revisito esses sentimentos, esses momentos ruins. Só que isso tem que parar, né? A gente tem que sair desse lugar de vitimismo, a gente tem que... Não é vitimismo a palavra, é no sentido assim, a gente tem que sair desse lugar de dor, porque ele só causa dor, sabe? Ele não faz crescer, não é uma dor que quando a gente só sente e não faz algo com ela só dói, a gente não deixa cicatrizar, sabe? Então, acho que pela primeira vez eu realmente quero seguir em frente, sabe? Com essas, com esses eventos, essas pessoas que me marcaram tanto. E que
de certa forma, incentivaram esse comportamento tão reativo de me esconder, de ter medo. E daí isso me faz pensar, assim, me faz pensar em muitas coisas. Me faz pensar sobre a forma que eu me enxergo no mundo, a forma que eu enxergo as outras pessoas, a forma que eu quero agir, a vida que eu quero pra mim. E tudo isso exige uma decisão. E toda decisão exige comprometimento. E acima de tudo, exige coragem. Eu gosto muito de Grande Sertão Veredas. E tem uma parte do livro que fala que o que a vida quer da gente é coragem, que Deus quer que a gente aprenda a ser feliz, tanto em meio à alegria, mas principalmente em meio à tristeza. Eu amo essa frase e acho que eu quero colocá-la em prática, sabe? Obviamente, tudo aqui ficou muito filosófico, até porque, como eu disse, eu não fico falando da minha vida, né? Então, eu ficar contando qual foi o trauma, o que aconteceu, nada a ver, né? Não faz nem sentido. Então, assim, né? Mas eu acho que eu quero dizer é que a gente precisa seguir em frente, né? A gente precisa ter coragem de enfrentar as coisas que nos deixam pra trás, que nos deixam... Não deixam pra trás, que nos fazem mal, sabe? A gente tem que olhar pra dentro de nós e perceber que mesmo que a gente tenha características que fazem parte de quem nós somos e tá tudo bem a gente reconhecer quem nós somos, a gente tem que ver que tem que mudar, sabe? Não é porque algo fez parte da minha vida que de certa forma mudou quem eu sou que tem que continuar. Então, esse é o contexto, tá? É isso. E daí questões. Bom, como eu disse, eu gosto muito de me expressar, mas tenho medo disso. Tenho medo de reação das pessoas. E daí tem muitas coisas que dá pra gente conversar disso, principalmente da forma como a gente externaliza aquilo que a gente também acredita, do tipo, será que esse medo de julgamento excessivo não mostra que talvez eu tenha uma visão extremamente crítica das outras pessoas e daí eu fico esperando que elas me tratem assim? Não sei, é um questionamento. Será que isso de querer mostrar sempre o melhor, que é uma característica muito marcante em mim, assim, ser extremamente perfeccionista, não esconde uma insegurança, não esconde esse medo de crítica, porque tem muito disso, assim. Como eu disse, eu gosto muito de mostrar coisas, inventar coisas, e toda vez que eu preciso me expor, preciso me colocar à frente de um julgamento, eu faço isso de uma forma que eu sei que eu não vou receber crítica. Então, assim, toda vez que eu apresentar algum trabalho, dar alguma aula, é sempre aquele negócio que vai fazer as pessoas ficarem de boca aberta e, sabe, uau, é sempre um espetáculo. Só que isso é extremamente cansativo, assim. Eu não dou conta de fazer as coisas que eu invento de fazer do jeito que eu invento de fazer. As coisas não precisam ser assim, sabe? A gente não precisa levar a vida tão pesada, a gente não precisa desse julgamento interno tão grande que faz com que eu não aproveite nada, que eu tenha medo das pessoas. Eu apresentei em um congresso semana retrasada um assunto assim que eu domino, que é meu cotidiano, e eu não dormi. Tipo, na minha sala só tinha pessoas que eu conheço e gosto muito. A banca era de pessoas fantásticas, extremamente queridas. Era um lugar muito seguro e eu não dormia de nervoso. Entende que é isso? Entende como isso não cabe na vida de uma pessoa de 30 anos? Especialmente a minha escolha profissional não tem como seguir em frente enquanto eu carregar isso, sabe? Enquanto eu carregar esse receio tão grande. Então, é nessa necessidade, sabe? É essa necessidade de enfrentar de frente, de encarar de frente. Então, é isso. Acho que eu tô mais animada, sabe? E não sei, eu sei que eu digo que eu tô animada porque eu sei como eu posso viver de outro jeito, sabe? Eu sei o que é viver de outro jeito, porque eu tenho trabalhado nisso, eu já tenho experimentado em alguns momentos viver de uma forma mais leve, sabe? E é tão bom, e eu sei que eu consigo. Então, eu tô tão animada de realmente assumir um compromisso comigo mesma que, não sei, eu espero o melhor, sabe? Então, é isso. E daí, o porquê o canal?
Porque, como eu disse, eu amo vlogs. Eu ainda consumo muitos vlogs. E eu sempre quis ter um canal no YouTube. Inclusive, só pra você ter uma ideia, ano passado eu decidi que eu ia criar um canal no YouTube pra compartilhar um pouco sobre uma área de estudo minha, assim. E eu deixei aulas prontas. Tenho todo o material, tudo bonitinho, tudo prontinho, assim. E eu nunca fiz. Porque lembra que eu disse que eu tenho esse de toda vez que eu quero me expor, eu preciso criar o cenário mais perfeito para ser totalmente imune a críticas? Então eu enfiei na minha cabeça que eu precisava aprender edição de vídeo, eu precisava ter a melhor câmera, eu precisava ter o melhor cenário, eu precisava emagrecer para ficar bonita na câmera. E faz 8 meses eu nunca gravei. Tipo, nunca gravei mesmo. E honestamente, perdi um pouco a vontade. Então, é um pouco disso, assim, que eu quero com o canal no YouTube. Uma porque me lembra um pouco da minha adolescência, me lembra da Mini Verônica que escrevia textos e como era divertido. Outra coisa também porque eu amo aprender, sabe? Eu amo aprender coisas. E daí eu vejo muitas possibilidades, assim, tipo, aprender edição de vídeo, aprender, sei lá, formatos, configurações de câmera. Eu tô animadíssima, sabe? Muito. E eu gosto muito de falar, por incrível que pareça, mesmo sendo tímida e introvertida, eu gosto muito de falar. Então, é algo que eu acho que me ajudaria, tipo, a terapia de choque. E eu escolhi fazer esse primeiro vídeo do jeito que deu. Tipo, eu já tinha programado mentalmente pra gravar. Eu não tava contando com que chovesse. Meu cabelo não tá certinho. Eu até fiz uma escova, mas eu não passei olhinho dele, tá com frizz. Principalmente por estar uma umidade grande, tá com frizz. Não é o melhor cenário. Ali atrás tá o jogo do Brasil com o Equador, eu acho. Mas tinha que sair, sabe? Se eu esperasse um dia que não tivesse chovendo, um dia que meu cabelo estivesse perfeito, não ia ser, sabe? Então, essa é a ideia dessa nova fase. É fazer porque eu quero, do jeito que der pra fazer, simplesmente porque eu quero, sem esperar nada. Porque eu acho que o medo que a gente tem, assim, é de algo não dar certo, sabe? E daí eu fico me questionando muito, assim, o que é dar certo no final das contas? O que é essa expectativa de tudo ter que ser tão bem sucedido? Será que não pode ser algo só porque eu quero fazer? Que seja só pra mim? Que, sabe? Por que tudo a gente tem que tentar e fazer para as outras pessoas verem? Sei lá, acho que meio que cansa, sabe? Pelo menos eu tô cansada disso. De ter que ficar provando pras pessoas, sabe? Então eu decidi fazer um canal no YouTube porque eu quero. Porque eu sempre quis e nunca tive coragem. Como eu disse, gravar do jeito que dá pra gravar. Falar do que eu quiser falar. E é isso. Eu acho que é isso, assim. Esse é o primeiro vídeo. Esse é um contexto meio bagunçado. Mas eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar por enquanto. Mas espero que seja o primeiro de muitos. Então, é isso. Bem-vindo ao primeiro vídeo.